Estamos a 24 de 1821 e estamos na Venezuela, na América do Sul. Mais precisamente, a cerca de 30 quilômetros a sul da terceira maior cidade do país, Valência. É aqui que terá lugar uma das maiores batalhas da história local. De um lado está o exército espanhol, tentando desesperadamente manter os restos de um outrora vasto domínio colonial na América Latina. E do outro lado estão as tropas lideradas por Simón Bolívar, um homem que ganhou a alcunha de El Libertador, que significa o libertador, e que liderou a luta pela independência da Venezuela e de todos os países vizinhos durante mais de uma década. Quando termina, o Exército de Libertação de Bolívar celebra uma vitória gloriosa para a qual contribuíram 300 legionários britânicos. É um passo decisivo para a libertação da Venezuela, que pode então juntar-se ao Estado com que Bolívar sonhou e pelo qual lutou. Chama-se Gran Colômbia, a Grande Colômbia, e reúne os países libertados da parte norte do continente, basicamente o atual Equador, Colômbia, Panamá e a Venezuela, terra natal de Bolívar. O próprio Simón Bolívar, o primeiro presidente da Grande Colômbia, pode agora estar feliz. Ele parece ter acabado de completar a missão de sua vida. O problema é que estamos na América do Sul do século XIX, onde nada dura, onde os camaradas de armas podem rapidamente transformar-se em inimigos, e onde ninguém consegue imaginar um período sem lutas sangrentas constantes. Simón Bolívar nasceu em 1783 na capital da atual Venezuela, Caracas, em uma família espanhola abastada, enquanto as colônias britânicas no norte da América já haviam conquistado sua independência e os Estados Unidos obtiveram reconhecimento internacional em 1783, a situação era diferente na América Latina. Todo o território, com exceção do Brasil e de algumas outras exceções, pertencia à coroa espanhola e estava dividido em 4 vice-reinados: Nova Espanha, com o México e a maior parte da América Central, o Peru, no qual se incluía o Chile, La Plata, no sul do continente, e finalmente Nova Granada, no norte. Foi aí que nasceu Bolívar e onde se desenrola a nossa história. A situação das colônias espanholas era muito sombria. A Espanha europeia pressionava-as o mais possível. Todas as exportações tinham de ir apenas para a Espanha, o comércio. O comércio com outros países, incluindo o comércio entre as próprias colônias, era proibido. Os colonos eram fortemente tributados e as liberdades civis eram mínimas. Não havia sistema educativo, a impressão e a importação de livros eram proibidas com poucas exceções. Não era permitido viajar sob pena de morte sem. Havia uma inquisição com a capacidade de investigar, prender e queimar aqueles que se quisessem desviar do único caminho correto. A família de Bolívar era abastada, com antepassados do País Basco que eram altos funcionários locais. Mas Simão não teve uma infância feliz. O pai morreu aos 3 anos, a mãe aos 9, pelo que a sua maior influência foi a ama negra, Hipólita, e o seu professor, o filósofo Simón Rodrigues. Foi dele que Bolívar terá ouvido pela primeira vez as ideias de libertação das colônias. Aos 16 anos, Simón vai para Madrid para completar os estudos. Ele circula em altos círculos, tem acesso à corte e, acima de tudo, apaixona-se. Maria Teresa del Toro, 3 anos mais velha, também vem de uma família abastada de Caracas. Casam-se em 1802, quando Bolívar tem 18 anos, e regressam a casa. Mas logo em janeiro seguinte, Maria Teresa morre de febre amarela. O devastado Bolívar regressa à Europa, vivendo em Madrid e Paris e viajando para Roma. Aí conhece muitas pessoas influentes e, gradualmente, começa a acreditar. E passa a acreditar que a única via para a América Latina é o derrube do domínio espanhol. Os acontecimentos na Europa ajudam esses esforços. Após sua vitória na Espanha, Napoleão força o rei Fernando a abdicar e instala o seu irmão José no seu lugar. Quando esta notícia chega às colônias, provoca uma enorme agitação. As elites locais não aceitam o novo rei e aproveitam a situação para assumir o controle.
Em toda a América Latina surgem as chamadas juntas, formalmente leais ao rei deposto Fernando, mas que começam a fazer as coisas à sua maneira. Mas Bolívar e outros revolucionários sentem que isto não é suficiente. Querem a independência total. Bolívar alia-se assim a Francisco Miranda, um homem 3 décadas mais velho, que já tinha combatido na Guerra da Independência Americana e depois na Revolução Francesa. Sonha com a libertação da América Latina e liderou as primeiras tentativas fracassadas. Mas agora, com o apoio de Bolívar, está finalmente a apoiar a criação de uma Venezuela independente. O país entra imediatamente em guerra civil com os monarquistas espanhóis e em março de 1812, um terrível terremoto praticamente arrasa Caracas. As pessoas veem este facto como um sinal dos céus e os republicanos vão de derrota em derrota. Numa situação desesperada, Miranda declara-se ditador e faz tréguas com os seus inimigos. Bolívar considera isso uma traição e manda-o prender. É então que toma uma das decisões mais polêmicas da sua vida, em troca da emissão de documentos de viagem. Documentos que lhe garantam a impunidade e lhe permitam partir em segurança, entrega Miranda aos monárquicos, seus arqui-inimigos. O velho revolucionário nunca mais será livre e 4 anos mais tarde morre numa prisão perto de Cádiz, em Espanha. Bolívar continua a guerra. Em comparação com as guerras europeias da época, esta, caracterizada por uma crueldade extrema e pelas constantes reviravoltas e traições entre os revolucionários devido às suas ambições pessoais. 2 repúblicas venezuelanas surgem e são derrotadas rapidamente. A terceira em 1817. Uma boa ideia de como se processou a libertação das colônias pode ser dada pela chamada Proclamação de Guerra e Morte, assinada por Bolívar, dando efetivamente autorização para matar todos os que não apoiassem ativamente os revolucionários. Ele queria compensar a violência cometida contra eles pelo outro lado. Com o tempo, Bolívar deixa de focar apenas na Venezuela e busca um objetivo maior: a criação de um grande estado unificado, a que chama Grande Colômbia, abrangendo todo o território do vice-reinado espanhol da Nova Granada. Para isso, decide embarcar na sua maior missão militar de sempre. Com seu exército, atravessa as planícies alagadas dos Andes na estação das chuvas, sob sofrimento inimaginável. Sobe por passagens de montanha que atingem quase 4.000 metros. Sua campanha surpreende os adversários, e ele vence batalhas nos pântanos de Vargas e Boyacá. No que é atualmente a Colômbia, tem uma estrada aberta para a capital Bogotá. Depois, em dezembro do mesmo ano, funda a República da Gran Colômbia e torna-se seu presidente. E quando, 2 anos mais tarde, vence a Batalha de Carabobo, dá um passo decisivo para permitir que a sua Venezuela natal passe a fazer parte da nova, grande e República Independente. Nos anos seguintes, Simão Bolívar desempenhou um papel fundamental na libertação do Peru e na criação de um novo estado, a Bolívia, em parte do antigo território peruano. Em 1826, a última guarnição espanhola no Forte Calau, no Peru, rendeu-se, encerrando o domínio colonial espanhol na América do Sul. Os espanhóis ficaram com as ilhas de Cuba e Porto Rico. Os novos estados latino-americanos foram reconhecidos, e em 1826, Bolívar convocou uma conferência no Panamá para tentar formar uma confederação. No entanto, falhou redondamente. Como tantas vezes antes, prevaleceram as ambições pessoais de cada um dos líderes. A crescente inveja da posição que Bolívar havia construído também desempenhou um papel importante. A oposição a Bolívar e a sua ideia de uma grande Colômbia controlada centralmente continuou a crescer. A situação chegou a tal ponto que, em agosto de 1828, Simão Bolívar, sempre um liberal declarado, declarou-se presidente libertador e proclamou-se ditador. Apenas um mês depois, graças à sua amante Manuela Sáenz, escapou.
Uma tentativa de assassinato orquestrada por aliados de longa data. Um ano depois, com a separação da Venezuela da Grande Colômbia, ele renunciou, com 47 anos, cansado, tuberculoso e sem ilusões. E também sem os bens que tinha perdido completamente com a libertação e as tentativas de unificação do seu país. No ano de 1830, aceita o convite do marquês espanhol Joaquim de Mier para ir à sua fazenda em Santa Marta, na atual Colômbia. É o último grande paradoxo da sua vida. O país pelo qual lutou desmorona-se na controvérsia entre os seus antigos aliados, é taxado de traidor, e ele, herói, general e presidente, morre numa camisa emprestada em casa de um nobre espanhol que encarna exatamente aquilo contra que Simão Bolívar lutou toda a sua vida.